Buonasera, eu voglio iniziare questa programmazione facendo la seguente domanda. Qual è il dubbio che tu hai dentro di te? Perché Dio non riesce a agire di maniera che la tua situazione venga a cambiare? È perché tu devi dubitare dei tuoi dubbi. Tu non puoi permettere che questo sentimento dubitoso venga a rimanere dentro di te, come tu sentirai adesso testimonianze delle persone che prima avevano paura di credere, o forse avevano un preconceito, o forse un pensiero che erano da tanto lì dentro che loro alimentavano, che era come un ostacolo che impedia che queste persone venivano a conoscere il potere di Dio. Quando io dubito di miei dubiti, allora la mia situazione cambia. Accompagna queste testimonianze. Il mio nome è Olivia, era una persona molto triste, molto angosciata, molto depressa, perché non ho avuto una vita stabile con la famiglia, già che i miei genitori erano separati. È arrivato l'angoscia, la tristezza, è arrivato tutta quella negatività che io non volevo parlare con nessuno, non volevo uscire, non volevo lavorare. Era una vita piena di sofferenza. Dopo che ho incontrato la Chiesa, mi sono fatta tutte le catene di preghiere, di liberazione, soprattutto il venerdì, e ho cominciato a farle. E dopo qualche mese la mia vita ha cominciato a cambiare, sono stata già liberata da tutta l'angoscia, ho iniziato ad avere fiducia in me stessa. Io oggi sono una persona totalmente diversa, sono felice, ho pace, ho una vita già ristrutturata, piena di allegria, di fiducia e la pace che soltanto Dio mi ha potuto riempire il mio cuore. Mio nome è Araceli, io sono una persona che prima era una persona molto triste, avevo una tristezza molto grande dentro di me. Con mio marito volevo praticamente separare, non riuscivo più a vivere con lui. Sono arrivata al punto che per me, per correre dei problemi familiari, io cambiavo, facevo mio marito prendere casa qui, vendere lì, all'improvviso ho perso tutto. Quando io ho visto che nella mia vita non avevo dove andare, ero proprio senza uscita, mia madre e mia sorella mi hanno detto di venire in chiesa, di cercare Dio, che io trovavo la soluzione alla mia vita. E oggi ho ricevuto lo Spirito Santo, sono felice, sono una persona determinata, tutto quello che avevo dentro di me non ce l'ho più. Vedo la vita diversamente, voglio vincere nella pace con la mia famiglia. E io mi chiamo Fabiola, ho 18 anni, sono dal Perù e adesso mi trovo in Italia. Allora, prima la mia vita spirituale era così sofferente, io ero una persona timida che non aveva decisione per me stessa, non aveva visione della vita, non aveva voglia di vivere, perché non aveva una forza di volontà in me per cambiare. Io sapevo come mi trovavo nella situazione di sofferenza, io soffrivo molto, piangeva tanto, io mi trovavo da sola, sentivo che nessuno mi poteva aiutare. Adesso che mi trovo nella Chiesa Cristiana Universale, ho fatto la preghiera di venerdì, ho fatto la catena di venerdì, mi sono liberata e lì è stato il mio vero cambio, perché ho tirato via tutta la vergogna, tutta la timidezza e mi ho trovato me stessa. Poi avevo fiducia in me e principalmente avevo fiducia in Dio, perché io avevo lasciato tutto nelle mani di Dio. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.yurdtv.eu Mi chiamo Maria Cristoforo,
Prima di conoscere la Chiesa cristiana io soffrivo di depressione dovuti ai dolori a tutto il corpo. Soffrivo tantissimo, prendevo tante medicine, non dormivo, soffrivo di insonnia e stavo malissimo. Con le preghiere di catena ho incominciato ad avere la mia salute, ho cominciato a stare bene e oggi sto bene, sono guarita, non ho nessun problema, sto benissimo. Mi chiamo Rebecca, ho vissuto una vita triste perché soffrivo con una malattia negli stomaco e anche tanta insonnia la notte devido ai problemi familiari che avevo prima. E con questi problemi mi è venuta una depressione in fondo, che tutta la notte era sempre di piango, sempre triste, non trovavo una soluzione mai per i miei problemi. Fino a quando è venuta la separazione dei miei genitori, che quella lì per me è stata la fine della mia vita. Quando ho trovato la Chiesa cristiana, la mia vita è cambiata totalmente e lì ho trovato la felicità. Non ho più la depressione, sono stata guarita, non soffro più con quella malattia, non prendo più nessuna medicina e oggi trovare la Chiesa cristiana per me è stata la via della felicità. Mio nome è Margherita e viveva nella depressione. A 14 anni già ero ingressata in istituto psichiatrico, ero sempre ammalata con questa depressione, con insonnia e prendevo tanta medicina. E ho voluto suicidarmi 3 volte. E un giorno guardando la televisione ho conosciuto la Chiesa cristiana e avevo trovato il posto che cercavo da tanto tempo e ho cominciato le catene di preghiera. Io adesso mi sento con questa felicità che contagia anche le persone che sono accanto a me. Vedi, amici miei, che quando io metto da parte i dubbi e agisco la mia fede in colui che è fedele, che ha fatto la sua promessa e che cumpre, perché lui è fedele, allora la mia situazione cambia, come noi abbiamo sentito queste persone che ti hanno raccontato la loro esperienza. Se tu sei una persona che vive un problema, che da solo tu hai capito che non riesci a risolvere, allora che cosa tu devi fare? Tu devi cercare di cancellare ogni dubbio e credere. E nós estaremos questo mercoledì determinando que tu sia libero de ogni dubbio que sostiene um problema e que impedisce la tua felicità, la tua tranquillità. Questo mercoledì, mattina, pomeriggio e sera estaremos determinando la tua situazione. Tra pouco nós daremos l'indirizzo perché tu possa determinare in questo giorno di mercoledì la tua vittoria. Adesso nós guarderemo le altre testimonianze delle persone che hanno ricevuto la grazia di Dio. Ero una donna molto sofferente, piena d'ansia, piena di sofferenze. Perché aveva questa ansia? Qual era il problema? Qual era la sofferenza? E il problema era che i miei figli non stavano andando bene. E invece oggi, grazie a Dio, ho conosciuto un Dio di verità, un Dio di benedizioni e un Dio di miracoli, che la mia famiglia, grazie a Dio... Una vita trasformata? Trasformata, sì. Mi sento una donna felice, gioiosa, piena di pace, con tranquillità. Ero una persona molto ribelle, non guardavo età, non avevo rispetto, anche se dovevo buttare le mani, dovevo picchiare, non mi controllavo. Adesso no, sono cambiata, anzi mio marito dice ma non stai bene con la testa, parlando proprio, perché dice non sei più tu, non reagisci, se ti fanno una cosa dici non fa niente, sì, perché veramente mi scivola, veramente il Signore mi ha tolto tutto.
Ero molto triste e chiusa in me stessa, una depressione chiusa che non ha forza di reagire più. Oggi sono una ragazza felice, gioiosa, piena di forza e piena di raggiungere la salvezza con Dio. Dove hai incontrato questa forza? Qui in questa chiesa e mi hanno fatto uscire da un tunnel che non c'era più luce, c'era solo buio. Oggi vedo la luce di Dio. Prima che arrivavo in questa chiesa cristiana la mia vita era una vita monotona, triste, ansiosa. Oggi sto benissimo, sto in pace, sto serena, tranquilla, gioiosa. Ero una donna molto depressa e avevo ogni giorno pensiero di suicidio. La mia vita era un vero fallimento, stavo sempre angosciata e inoltre mi portava che avevo una vita sentimentale bloccata con mio marito. E da quando sono qui in questo ministero, grazie a Dio, oggi posso dire che sono felice, ho una vita sentimentale molto ripiena di benedizioni e sono molto felice insieme alla mia famiglia, grazie a Dio. Oggi mi sento molto bene, appagata, non cerco più niente di questo mondo. Ho cercato il vero Dio e veramente non ho bisogno di niente. Lei ha pace interiore? Sì, tanta. Gioia? Tanta. Come sta la sua salute? Benissimo. Através da fé, pastor, a minha filha foi curada de um câncer, que a gente descobriu um câncer de 4º grau no cervelo dela, estava já bastante muito grande. E em 24 horas operaram a minha filha, ela passou 13 horas e meia na sala de operação. Entrou com os médicos, o médico foi muito realista, falou, ela entra, senhora, mas eu não sei se ela está junto comigo, mas através da minha fé, da fé que eu me peguei com Deus, hoje ela está aqui, ela foi curada, a gente fez, obviamente, todo o tratamento que tinha que ser feito, a gente fez, e graças a Deus, a última ressonância magnética que a gente fez, não consta mais nada. Sua filha está aqui hoje, pode comprovar isso? Sim, posso comprovar isso. Mercoledì, giorno di cura interiore. Apprendimento e sviluppo spirituale, forza interiore, animo che ti aiuteranno ad affrontare la vita e i problemi in modo differente. Questo è ciò che ti garantiamo solo se parteciperai mercoledì ad uno dei nostri incontri. Vai nella chiesa cristiana più vicina a te in uno dei seguenti orari, 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20. Per ulteriori informazioni chiama l'amico 24 ore 06 44 70 2566. Eu abri mão de várias coisas que eu tinha por hábito, de televisão, internet. Gostava muito de entrar em vários sites para estar vendo notícias mesmo do mundo. Só que eu percebi que nada disso adiantava. E eu queria mais. Eu queria algo mais que na internet eu não ia encontrar, na televisão eu não ia encontrar. Porque eu necessitava de algo mais. Eu precisava ter o Espírito Santo. Porque eu não aguentava a minha vida de sofrimento. Eu, desde a infância, eu sofri muito. Meu pai bebia demais. Minha mãe trabalhava em 2 lugares para sustentar a gente. Tive uma infância muito sofrida. E nessa dele beber demais, ele não parava em serviço nenhum, fazia muito bico. E numa dessas dele estar em casa, ele tentou abusar de mim sexualmente. Então eu cresci com esse ódio dele e ódio da minha mãe também, porque ela não fazia nada para mudar isso. Ela não separava dele, ela não fazia nada. Aí comecei a namorar, entrei na minha adolescência, ficava com um, ficava com outro, também não dava certo com ninguém. Cheguei a ficar com 3 rapazes ao mesmo tempo. E era muito sofrimento. E de tanto sofrimento eu catei um monte de comprimido, fiz um coquetel e tomei para acabar com a minha vida, porque eu já não aguentava mais. Mas graças a Deus, Deus foi tão bom que não permitiu que isso acontecesse. Aí eu lutei, deixei abrir mão dessas coisas para buscar o Espírito Santo, porque eu vi a importância do Espírito Santo. Aí foi na campanha do jejum de Daniel, eu vi a oportunidade para Deus me moldar o meu caráter, porque eu queria muito essa felicidade, eu queria ser diferente, eu não queria ser mais aquela pessoa nervosa, aquela jovem angustiada, oprimida.
Então eu queria muito o Espírito Santo, eu precisava dele, porque eu queria que só ele para mudar a minha vida. Foi então que eu busquei, que eu orei, eu coloquei toda a minha força. E até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Foi algo muito marcante na minha vida. Foi algo assim maravilhoso, que minha vontade era de rir e abraçar todo mundo. Eu queria passar aquilo para os outros, abraçando todo mundo. E desde então Deus foi mudando o meu caráter. Eu me transformei numa nova mulher, uma pessoa mais calma. Aquela tristeza, aquele rancor, aquele ódio do meu pai, aquele ódio da minha mãe. Tudo isso o Espírito Santo limpou, tirou de mim. E hoje eu sou uma pessoa transformada. E graças a Deus, meu pai vendo isso, minha mãe vendo isso, hoje também eles são libertos. Meu pai hoje é uma nova pessoa, ele é um maravilhoso. Hoje tenho prazer de recebê-lo em casa. Hoje tenho prazer de abraçar minha mãe, de abraçar eles, porque eu tive essa experiência com o Espírito Santo através do jejum de Daniel. Eu ouvi falar do jejum de Daniel, né? Eu parei e refleti ao ver assim, o testemunho das pessoas falando da transformação delas em si, como elas eram antes e depois. Então eu parei e vi que eu não tinha aquele espírito, sabe? Tudo que eu ia fazer, se desse errado, aquilo me abatia. Ficava de cama, eu me trancava no quarto, eu apagava a luz, eu não queria falar com ninguém, eu ficava sem comer, me dava umas dores de cabeça terrível. Eu falei, não, eu tenho que mudar dentro de mim. Eu comecei a sentir aquela necessidade de mudar. Então, eu fui abrindo mão, eu estava noiva, né, de casamento marcado, e do jejum. Eu falei, não, eu não quero saber nem do meu casamento, de arrumar, de programar. Eu deixei de lado. Eu comecei a abrir mão da televisão, comecei a abrir mão da internet, comecei a buscar o Espírito Santo de uma tal forma que eu nunca tinha colocado ele em primeiro lugar. Eu priorizava outras coisas. Eu comecei a priorizar o Espírito Santo. Eu comecei a sentir fome, necessidade. Eu falei, não, eu tenho que ter, porque senão a minha vida não vai mudar. Eu preciso mudar. E eu estava decidida. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu amanheci o dia e eu falei para Deus, Deus, é hoje. Eu não aceito entrar na tua casa e sair sem o teu Espírito. Eu quero uma mudança no meu interior. Eu quero ter o teu Espírito dentro de mim. Eu não quero só ouvir falar, eu não quero ouvir mais nada. Eu quero o teu Espírito, sabe? Eu conectei a minha mente a Deus. E naquele dia ali, Deus desceu com o Espírito dele na minha vida. E a partir daquele dia, a Edivânia nervosa, a Edivânia briguenta, que eu era muito briguenta, sabe? Essa Edivânia, ela foi desaparecendo. Então, eu não me abato, hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, sabe? Claro que todo mundo tem problemas, né? Quem não tem? Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo está comigo e que eu vou vencer todos. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito feliz. A minha felicidade é tanta que reflete em quem está à minha volta. No meu marido, no meu filho, sabe? O meu lar. Nós sappiamo que il dubbio è il nemico numero 1 della fede. Non há acordo tra la fede e il dubbio. Possiamo dire che la fede è la certezza che ti garantisce la vittoria, la soluzione. Invece il dubbio è colui che tradisce alla persona o forse che fa la persona essere ingannata, perché ci sono tante persone che vivono tanto tempo alimentando un dubbio dentro del loro cuore e poi alla fine sono persone sconfitte e sono persone oneste, sono persone che a volte dicono che credono in Dio, però non vedono il risultato. Chissà tu dici, ma io sono onesto, io sono un buon padre, io sono una buona madre, io sono un cittadino esemplare, io ho un talento, eu lavoro, ho la voglia di lavorare e questo è sufficiente perché Dio venga a agire nella mia vita. Invece non è bene così. Dio agisce quando noi
usiamo la nostra fede. La fede è tutta un'altra cosa. Fede è azione, fede è attitudine, come tu sentirai adesso tramite questa testimonianza. Na minha adolescência, bem cedo, né, aos 14 anos, foi onde eu comecei a me envolver com amizades erradas, pessoas que até levavam uma vida no crime, na criminalidade. Foi onde eu comecei a ir para festas, comecei a conhecer o álcool, eu bebia. Às vezes era segunda-feira, eu já estava bebendo. E aí, mesmo rodeada de gente, rodeada de amigos, né, de pessoas, ali eu mesmo assim eu me sentia vazia, eu me sentia frustrada, eu tinha uma solidão, uma dor dentro de mim que não tinha explicação. Aparentemente eu tinha tudo que uma pessoa queria ter, meus pais me davam de tudo que, sabe, financeiramente falando, tudo que eu precisava eu tinha, mas dentro de mim eu era frustrada. Eu chegava em casa, eu só chorava, a minha noite era de choro, de dor, de sofrimento, e eu não entendia o porquê daquela dor. Aos 16 anos foi onde eu comecei a ouvir vozes, ver vultos, comecei a sentir muitas dores de cabeça, fortes, constantes, dores de estômago. Cheguei a emagrecer coisa de 5 quilos em 3 semanas, não conseguia comer nada. Se eu comesse, doía, se eu não comesse, doía. Aí comecei a procurar médicos, tomava remédios, fazia exames, não dava nada concreto. Eu não sabia o porquê que dava aquilo, os médicos não entendiam, falavam que era coisa da minha cabeça, mas era algo que eu sentia, era uma dor inexplicável, era algo inexplicável, não só a dor física, mas a dor interior. A dor interior era a principal, era o que mais me angustiava, o que mais me fazia sofrer, sem falar no nervosismo. As pessoas falavam comigo, eu já agredia, já ia para cima. Foi onde eu comecei a ter depressão, eu chorava 24 horas por dia, só tinha vontade de morrer, tinha medo de me matar, mas tinha muita vontade de morrer, porque eu não via uma solução para o meu caso, eu não via uma solução para aquela dor que eu sentia, porque nada mais preenchia. Procurava pessoas, até mesmo relacionamentos, e sempre era frustrada. As pessoas que eu gostava não gostavam de mim, as pessoas que gostavam de mim eu tinha nojo das pessoas, eu não conseguia me relacionar com ninguém. Tinha pensamento que estava ficando louca, tinha medo de sair na rua, pensava que ia ser atropelada, que o carro ia passar em cima de mim, que as pessoas não gostavam de mim. Eu tinha medo de dormir. Quando chegava a noite, era o meu desespero. Toda vez que eu ia dormir, eu achava que se eu deitasse no outro dia eu não ia acordar. Minha mãe ficou tempos dormindo comigo no chão, porque meu pai não saía da cama dele, porque ele falava que era coisa da minha cabeça, que era frescura minha. E eu tinha medo de dormir sozinha. Então minha mãe colocava o colchão um do lado do outro e ia deitar comigo. Enquanto ela não fosse deitar, eu não deitava. Eu só chorava, abraçava ela, falava, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu fiquei um bom tempo assim, não dormia. Quando conseguia dormir, tinha pesadelos, acordava sufocada, acordava, sabe, desesperada, chorando. Foi quando eu recebi o convite de uma amiga da minha mãe, que também chegou na mesma situação que eu, na igreja até pior, e tinha mudado de vida. Eu, por não ter achado solução na medicina, nas pessoas, nos amigos, nos relacionamentos, nem na família, eu me rendi a esse convite, eu aceitei, comecei a fazer as correntes de libertação, e aí tudo começou a mudar. Eu me libertei da depressão, da síndrome do pânico, eu fui liberta das enfermidades, aquela dor de cabeça que eu sentia constante já não existia mais. Hoje eu não tenho mais depressão, hoje eu não tenho mais pânico, hoje não sinto mais dores de cabeça, não tenho mais dores de estômago. Hoje eu como o que eu tenho vontade, não ouço mais vozes, não vejo mais vultos. Fui liberta da depressão, da tristeza, da angústia, da solidão que eu sentia, aquele problema sentimental que existia de não dar certo com ninguém, hoje não existe mais. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa feliz, realizada, que tudo que era o contrário, tudo aquilo que eram os problemas hoje foi diferente. Todos eles foram solucionados através da corrente da libertação. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz.
chiamo Willy e voglio raccontarvi un pochino della mia storia. Io sono stato un giovane sofferente, un giovane che faceva della depressione il suo pane quotidiano. Ero infelice, non avevo niente e nessuno che poteva colmare questo grande vuoto che faceva parte di me, grazie a un invito che mi ha fatto mia madre. Ancora me lo ricordo, mi ha detto: guarda, vieni nella chiesa cristiana dello Spirito Santo perché là realmente c'è la felicità. Decisi di andare. E grazie comunque ai pastori, agli insegnamenti che ogni giorno i pastori mi davano, ho visto che qualcosa piano piano, qualcosa in me è cambiato. Oggi la mia vita è totalmente trasformata. Mi chiamo Costantino, ho 30 anni. Prima la mia vita era piena di sofferenza, di problemi, di angoscia, di depressione. Non sapevo perché della mia sofferenza. La mia famiglia mi diceva che dobbiamo accettare che così è da Dio. Allora mi chiudevo in questa vita così. Un giorno ho visto a TV il pastore che parlava che tutto è possibile, che Dio ci può aiutare, ci può perdonare. E io mi sono domandato perché non provare, che ce l'ho da perdere, non c'è niente da perdere se vado. Allora sono andato nella chiesa e la mia vita è stata cambiata. Mi chiamo Marta e con tante analisi mi hanno detectato che aveva una malattia alla tiroide, una malattia molto forte che era il cancro. Non sapeva che cosa fare, non lavorava, non dormiva, non mangiava, mi sentiva proprio alla fine. Adesso sono felice e non tengo nessuna malattia, lavoro. E faccio tutto e non sento niente. La fede può muovere montagne. Per questo non devi rinunciare ai tuoi sogni. www.yurdtv.eu. Muito bene, allora tu hai acompanhato questi testimonianti, tocca a te dare un passo di fede questo mercoledì alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera nós estaremo qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di San Lorenzo. Tu hai questo numero su schermo, tu puoi chiedere informazioni, tu puoi sapere dove c'è una chiesa vicino a casa sua, ma eu voglio sfidare a te que sofre com um problema, ma a causa del dúbio que tu alimenti dentro de te, tu non riesci a credere, tu non riesci a uscire dalla tua prostrazione, tu rimani sempre fermo, ancora che guardando ogni giorno la programmazione, tu rimani a casa. Meu amigo, minha amiga, Dio non può fare nulla quando io non agisco la mia fede. Quando io prendo una decisione di dare passi verso Lui, allora Lui agisce e manifesta la sua glória nella mia vita. Questo mercoledì nós estaremos cercando o Espírito Santo e determinando que a tua vida sia libera completamente de ogni carica negativa e que tu possa avere una esperienza personale con lo Spirito Santo. Noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Una buona sera a tutti e a domani.